Fala, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal Coringão Sempre. Galera, trazendo para vocês informações aqui atualizadas sobre o mercado da bola do Timão. Informação boa aí sobre o Pogba e também sobre o Luciano Acosta. Ele aceitou vir para o Corinthians, disse sim, e falta apenas aí acertar os detalhes da sua vinda para o Timão. O jogador camisa 10 lá da MLS, né, Liga dos Estados Unidos, e que ele tá muito próximo aí de vir para o Corinthians. E já comenta aqui nos comentários o que vocês acham da vinda do Pogba e também do Luciano Acosta. Comenta aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais enrolações, bora ver aqui as últimas informações do mercado da bola do Corinthians, fiel. Bora fechar o vídeo para falar sobre Luciano Acosta, que decidiu escancarar sua vontade de jogar no Corinthians. Meio atacante que pertence ao FC Cincinnati, já havia sido discutido no São Paulo, no próprio Corinthians, entre outros clubes. Técnico Ramon Dias, que comanda o Timão, tem enorme interesse em contar com o Luciano Acosta. Esse jogador pode funcionar como um 10, mas pode atuar pelos lados do campo como um cara que dribla. Números bem legais na temporada atual com a camisa do Cincinnati, 41 jogos, 15 gols e 16 assistências, ou melhor, 19 assistências. Quero destacar uma entrevista que ele deu a uma rádio argentina nas últimas horas, em que ele deixa bem claro que pretende jogar no Timão. Dá uma olhada, abre aspas, você sempre quer estar em grandes times, como Boca Juniors e Corinthians. Esses clubes são protagonistas, mas deixo na mão dos meus agentes. E ele completa, times como o Corinthians seduzem. Estou interessado no Campeonato Brasileiro. Sei que tenho contrato no Cincinnati, mas minha família e o clube decidirão juntos e faremos acontecer o que for melhor. Fecha aspas. É a primeira vez que o atleta se declara interessado em trabalhar no Brasil, cita um clube daqui, o Corinthians, mas deixa também a informação de que seu contrato com o FC Cincinnati não se encerrou. Informação que vinha correndo é de que não haveria renovação do contrato. O Cincinnati fez valer uma prorrogação automática do contrato, ou seja, aquele time que quiser ficar com ele vai precisar chegar a um acordo com o FC Cincinnati. Vale a lembrança também de que o Luciano Acosta tem um salário de 2 milhões de reais por mês. Você, torcedor do Corinthians, prefere ter Luciano Acosta ou Paul Pogba? Te pergunto isso porque se você questionar o técnico Ramon Dias sobre o tema, ele não tem a menor dúvida em apontar o Luciano Acosta como um reforço mais útil. Olha só, vamos falar nesse blend de informações, né, do Corinthians, claro, e começar pela questão do filho do Fagner, né? Deixa o like aqui. O filho do Fagner, ele vai embora com o Fagner? Quem quer isso é o Fagner. O Fagner não quer abrir mão, né, de ir para o Cruzeiro e não quer abrir mão de levar o seu filho de 14 anos. Aliás, Corinthians e Cruzeiro vão rachar, né, o salário do Fagner, que será uma vergonha, né, que foi, mas depois a gente fala isso no programa ao vivo, porque por que renovou? Por que renovou 2 anos? Renovou para pagar agora para ele jogar no Cruzeiro? É inadmissível, o Fagner ficaria livre agora, poderia acertar com o Cruzeiro. A questão do filho dele, o Fagner quer que o filho vá junto, é normal, né? É um garoto, né, de 14 anos, é a família, eu sou muito a favor disso, né? Tem um Corinthians, tudo, eu sou sempre a favor, né, da família em primeiro lugar. Mas o Corinthians quer se resguardar em relação ao contrato, lembrando que recentemente, eu já havia falado isso para vocês, o Henrique Lemos assinou um contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Então, o Corinthians tem um respaldo, apesar de não ser um contrato de profissional, é um contrato de formação, tá? E não é tão simples assim para o Cruzeiro levar o Henrique Lemos. É claro que para quem tem dinheiro não vai ter problema nenhum, tá? Caso decidam retirar o Henrique do Parque São Jorge, o Cruzeiro teria, né, que pagar aí um gasto que o Corinthians teve 200 vezes, né? A multa seria 200 vezes equivalente ao que o Corinthians gastou com o Henrique Lemos nas categorias de base, segundo a lei, tá? No artigo 99, no inciso no 5º, né? Inclusive tem uma matéria no Timão muito legal que explica bem isso. Eles fizeram até uma conta lá, e que se, por exemplo, o filho do Fagner custou aí cerca de 5 mil reais aí nesses anos em que esteve no Timão, o Cruzeiro teria que pagar aí mais ou menos 1 milhão pelo atleta. Então eu acho também que não vai ter muito problema caso o Cruzeiro realmente está levando o Fagner, queira ficar com o filho do Fagner, o Henrique Lemos, que é uma grande promessa do futebol brasileiro e das categorias de base do Corinthians. Tanto é uma grande promessa que o Corinthians não quer, né, liberá-lo facilmente.
Mas se tiver que pagar, por exemplo, 1 milhão, eu acho que o Luizinho lá, o homem, é Luizinho, sei lá o nome do camarada lá, o homem da grana lá em Minas, né, em BH. Deixa o like aqui, comente se acha que o filho do Fagner vai embora, comente aqui embaixo. Você sabia que o Breno Bidon está na mira de grandes clubes europeus? Eu falei isso para vocês, que tem chegado algumas sondagens, tá? Tanto diretamente à diretoria do Corinthians como aos representantes do Breno Bidon, mas não chegou nenhuma proposta, mas pode chegar uma grande proposta. E o que falaram, né, eu trouxe com exclusividade na última semana, nessa semana, na verdade, né, que um grande clube da Europa está interessado no Breno Bidon. Hoje surgiu a informação, né, da imprensa espanhola, tá? O jornal Sport, né, renomado jornal lá da Espanha, publicou uma matéria dizendo que o Breno Bidon, tá, volante do Corinthians, está na mira do Barcelona. Segundo a reportagem, o Barcelona acompanha já o Breno Bidon há algum tempo, ressalta a qualidade técnica, inclusive que ele pode jogar de camisa 10, mas pode jogar de 8, de 5, enfim, jogando também numa segunda linha, do lado esquerdo, no meio, enfim. O Barcelona, né, está de olho no Breno Bidon. Então, é um jogador que interessa a grandes clubes europeus e pode, né, ser aí o jogador hoje mais valioso do Corinthians, que o Corinthians tem mais chances de ganhar uma grana. Vamos aguardar durante essa janela. Eu sempre gosto de repetir, para o Yuri Alberto não chegou nada apesar das sondagens, o Breno Bidon tem muitas sondagens, por enquanto nenhuma proposta oficial. Por quê? Porque a janela forte deles é a do meio do ano. Enfim, então, até o meio do ano, acho que o Corinthians tem mais chance de permanecer com o Bidon e com o Yuri. Mas é bom sempre ficar de olho aberto e a gente ir acompanhando para vocês no noticiário informando, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo e fale de Breno Bidon. Você sabia que o Luciano Acosta deu uma entrevista ao argentino e falou que quer jogar no Corinthians, meu amigo? E vou te falar e vou mandar a real para vocês, viu? Ele meio que deixou claro isso, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, tá? Essa não é a aspa mais forte, mas eu vou chegar nela. Você sempre quer estar em grandes times, tanto o Boca quanto o Corinthians, porque o Boca também está interessado. São protagonistas nos torneios que disputam. Mas deixo tudo nas mãos do meu agente. Procuro não ouvir ou ver nada. Cuido de estar com a minha família. Mas depois ele dá uma aspa mais forte. Times como o Corinthians, por exemplo, seduzem. Estou interessado no Campeonato Brasileiro. Sei que tenho um contrato com o Cincinnati, mas o que é melhor para minha família e para o clube decidiremos juntos e faremos acontecer da melhor maneira, tá? Então, continua forte o interesse do Luciano Acosta. Eu vou tentar durante essa semana trazer o que o Corinthians pretende fazer, já que não é um jogador também barato, tá? O meio argentino, ele é baixinho, né? O Luciano Acosta já tem 30 anos, tem 1,60 m, né? 1,60 m o Luciano Acosta, né? Piticutito, né? Piticutito, tipo um Soteldo da vida, e é muito bom jogador, tá? Em 2024, o Lúcio, né, como é conhecido, teve uma temporada de destaque, marcando 15 gols e distribuindo 19 assistências em 41 jogos, tá? Ele também acumula experiências em clubes como Boca, Estudiantes da Argentina e outros clubes também da Major League Soccer dos Estados Unidos e também passagem pelo Atlas do México. 30 anos, Luciano Acosta, seria uma bela lembrancinha de Natal, de final de ano, né? Uma lembrancinha, né? Deixa o like aqui e comente sobre Luciano Acosta. Luciano Acosta, um meia que todo mundo gosta. Olha só, sabia que o Corinthians tem novo presidente? Calma, varão, hein? É só uma questão realmente, né, no Corinthians hoje, isso acontece muito, né, nos finais de ano. O Augusto Melo, né, pegou férias, vai ficar, acho que de licença até o dia 7. A primeira semana, né, ficou o Osmar Stabile e agora, né, assume, né, até a volta agora do presidente Augusto Melo, assume a presidência do Corinthians, né, por uma semana mais ou menos, o Armando Mendonça. É interessante o Armando Mendonça, porque eu sei que ele vai averiguar alguns contratos, né, no Corinthians, já que o Armando Mendonça lá dentro hoje é praticamente uma oposição ao Augusto, né? O Augusto chegou a barrar o Armando Mendonça lá dentro da Neoquímica Arena. Então, eu fiz questão de passar isso para vocês, que vocês soubessem disso,
que o Armando Mendonça será o presidente do Corinthians por uma semana, porque eu não duvido nada a gente ter algumas novidades nessa semana por conta aí, né, desse momento, desse novo presidente do Corinthians, mesmo de forma provisória, né? E, enfim, o Augusto Melo volta aí, acho que no dia 7 de janeiro, se eu não me engano. Encerrando o blend de informações para falar de Davi Luiz. Davi Luiz, que encerrou o contrato com o Flamengo, não renovou, saiu chateado, falando mal lá, né, da turma do Flamengo, enfim, que soube, né, pela imprensa, pelo Instagram, que não ficaria no Flamengo, não gostou nada. Jogador de 37 anos, interessa ao Corinthians? Interessa. Não quer dizer que vai jogar no Corinthians, mas interessa, está ocorrendo negociações entre Corinthians e Davi Luiz, zagueiro já experiente, que nunca escondeu que é corintiano e que um dia gostaria de vestir a camisa do Corinthians. Só que a carreira está acabando, Davi Luiz. Agora, hein? Ele falava isso desde a época que jogava no Chelsea, tá? Inclusive, ele passou isso para o Fabinho Soldado, que um dos sonhos da vida dele é defender as cores do Corinthians. E o Fabinho Soldado gosta muito do Davi Luiz. Sabe o que tem de novo, então? O que tem de novo é o seguinte: o Fabinho Soldado alegou ali para o Augusto e companhia que talvez, tá, fosse melhor contratar o Davi Luiz, que está livre no mercado, do que gastar uma baita grana, por exemplo, né, com o Sérgio Ramos. Essa foi uma opinião do Fabinho. Você vê que é o contrário, né? Na questão do Pogba, quem gostava mais era o Augusto Melo e as pessoas que estavam em volta, e o Fabinho menos, né, na questão do Pogba. Agora, nessa questão, o Fabinho acha interessante. Não quer dizer que, por exemplo, o Sérgio Ramos, né, não venha ou pode vir. Enfim, não dá para entender. A gente nunca sabe o final da história. Eu costumo informar para vocês os bastidores do momento para você ficar informado na temperatura certa e saber aquela coisa que talvez você nunca saberia se não fosse o Café do Setorista para te passar isso. Então, o Davi Luiz trabalhou com o Fabinho Soldado no Flamengo e tem aí um lobby forte hoje do Corinthians, porque o Fabinho está com muita moral, é nome forte no Corinthians. Não quer dizer que ele vai jogar no Corinthians, porque o Fortaleza hoje agrada demais os jogadores. O Fortaleza está na Libertadores também, né? Inclusive chegou com proposta primeiro que o Corinthians. Então, a gente não sabe se o Davi Luiz vai acabar acertando com o Fortaleza, mas a negociação com o Corinthians, e o Fabinho gosta, e aí está tentando até convencer a turma lá para levar o Davi Luiz. Ele entende que tecnicamente tem muito a oferecer e na experiência também vai ajudar bastante o vestiário do Corinthians, que é o famoso cara do bem, né? Enfim, agora, meu amigo, eu quero a sua opinião sobre Davi Luiz no Corinthians. Hoje a gente tem mais informações sobre possíveis saídas do Corinthians. O Fagner estaria negociando com o Cruzeiro e o Pedro Henrique está no radar do Ceará. Olha só, e aí, tá na hora deles vazarem? O Cruzeiro, como vocês disseram, tá montando um bom time e tá buscando o Fagner para ser reserva, na verdade, né? Em relação ao Pedro Henrique, acho que ele nem chegou ao Corinthians, né? Então tanto faz, ninguém vai perceber se ele vai embora, não vai embora. Não foi nem útil, né? O Pedro Henrique talvez seja muito mais útil num time como o Ceará. Agora o Fagner eu acho que já passou do ponto, né? Tem jogadores que jogam muito por um clube, mas o ciclo acaba, não tem jeito. A gente falou muito disso em relação ao Palmeiras. Isso se aplica ao Fagner também no Corinthians. Talvez num outro clube importante como o Cruzeiro, ele mesmo possa melhorar, porque ele perdeu a vaga para o Mateuzinho, ele virou reserva do Corinthians. E renovou por 2 anos, ganha uma bala por mês. Então, talvez seja bom para todo mundo. Para o Cruzeiro, que recebe um lateral que tem qualidade, embora seja muito violento na minha opinião, mas tem qualidade, sabe jogar. E para ele também, acho que pode ser um incentivo para a carreira, para a sequência aí, fim de carreira também, porque no Corinthians ele meio que deu uma empacada, né? Segurou ali, ficou meio travado, perdeu a posição, a gente não sente mais aquela força no Fagner para retomar. Não tem mais aqueles remanescentes que eram do grupo dele também, né? Então acho que poderia ser uma boa para todo mundo. Resta saber de que maneira vão costurar essa negociação. Se é por empréstimo, se o Corinthians vai ter que pagar o salário ainda, aí seria dose, né? Você manda o cara para outro time e ainda paga o salário dele, aí vai ter que fazer uma negociação legal para todo mundo. Mas em termos de jogador, de situação, acho que seria uma boa essa saída do Fagner para o Cruzeiro. O Fagner não é mais aquele Fagner lateral direito que chegou à seleção brasileira, que era unanimidade, que era o melhor jogador da posição atuando no país. O Fagner hoje é essa contratação para compor elenco, que eu imagino que é o que o Cruzeiro, o Alexandre Matos, esteja pensando. No Corinthians, o Fagner
nessa última temporada não conseguiu ser aquele jogador que, apesar de o tempo ter passado, a torcida ainda acredita que ele possa ser. Só que o tempo passa para todo mundo e eu não vejo mais o Fagner com aquele mesmo vigor de chegar à linha de fundo como ele chegava e de ser tão decisivo no ataque e ainda assim manter a consistência defensiva. E sem contar no histórico agressivo que ele tem, que é sabido por todos nós. Por essas e outras, pelo salário alto que ele ganha, por ser um dos remanescentes daquela espinha dorsal que ganhou tudo com a camisa do Corinthians, eu acho que é um bom momento para encerrar o ciclo. O Cruzeiro também é uma boa equipe que vai dar toda a estrutura para que ele possa talvez até recuperar o seu bom futebol numa equipe que tenha mais recurso técnico. A gente sabe que o Corinthians montou um grande time, mas o elenco ainda tem algumas carências, não é um grande elenco, não é um dos melhores elencos do país, é um dos melhores times do país com certeza. Só que o Cruzeiro vai além. Aparentemente o Cruzeiro está disposto a investir para montar não só um grande time, mas um grande elenco. Então eu acho que por isso o Cruzeiro seria um grande destino, um bom destino para o Fagner, porque numa equipe com mais recurso técnico, até o time B, que talvez eu imagino que seja no time B que ele vai jogar, num campeonato que o Cruzeiro não priorize tanto, precise poupar o time titular e colocar um time B para uma determinada situação. Nesse time eu acho que o Fagner pode ser importante e pode contribuir. Então eu vejo com bons olhos essa saída dele para o Cruzeiro. Muito bom, gente. Vai reencontrar o Cássio. E essa situação ela tem que ser resolvida logo também, porque a pré-temporada do Cruzeiro vai começar logo. Então, até semana que vem a gente já deve ter a pré-temporada de todos. Destaque na MLS, meio argentino Luciano Acosta cita o Corinthians entre clubes que seduzem e faz mistérios sobre o futuro. Galera, o jogador que tá na mira do Corinthians aí para a temporada de 2025, Luciano Acosta, surpreendeu todo mundo ontem, né, galera? Após dar uma entrevista aí e citar o Corinthians, isso mesmo. Vamos ver o que ele falou, né? O Luciano Acosta, meio do FC Cincinnati da MLS, se disse seduzido com a possibilidade de defender o Corinthians. O jogador vem sendo especulado em clubes da América do Sul como o Timão e o Boca Juniors. Ele disse: times como o Corinthians, por exemplo, seduzem. Gosto do Campeonato Brasileiro. Sei que tenho um contrato com o Cincinnati, mas o que for melhor para mim e para minha família será decidido e faremos acontecer da melhor maneira, afirmou Acosta em entrevista à DS Esportes Rádio da Argentina. Ele disse também: um jogador sempre quer estar em grandes clubes como Boca Juniors e Corinthians, times protagonistas, mas como disse antes, deixo tudo com meu representante, prefiro ficar com a minha família. O meio argentino aí, né, galera, de 30 anos de idade, teve uma temporada de destaque na Major League Soccer com 14 gols marcados e 17 assistências. O CFC Cincinnati aí, né, terminou a primeira fase da última Liga Nacional na 5ª colocação e caiu nas oitavas de finais para o New York City. Cara, eu acho que ele quer vir para o Corinthians, hein? Como é que o cara dá uma entrevista dessa falando que seria um prazer jogar no Corinthians e ainda fala que deixo tudo nas mãos dos meus empresários? Quando o cara fala isso é porque ele quer ir para o Corinthians, né? Ou ir para o clube que está sendo especulado. Vamos ver o que acontece aí. O Corinthians está de olho no mercado da bola, né? Tá de olho aí em contratações pontuais, e Luciano Acosta eu acho que seria um ótimo reforço, hein? Apesar que ele joga na mesma posição do Rodrigo Garro, do Igor Coronado, mas ele também pode jogar pelas pontas, e o Corinthians não tem ponta. Não tem. E ainda mais agora que saiu o Pedro Henrique. Já não tinha pontas, aí sai Pedro Henrique para o Ceará, ainda piora tudo, né? Apesar que ele não tinha muita oportunidade, mas o Corinthians precisa de pontas aí, porque dependendo do jogo que for jogar, vai precisar atuar ali com alguns pontas. E aí, o Ramon Dias não vai ter no elenco aí esse ponta que dá profundidade no jogo, né? Um ponta agudo que vai para cima do adversário. O que vocês acham, pessoal, da vinda desse Luciano Acosta aí, jogador que tá na mira do Corinthians, grande jogador, né, 30 anos de idade, vai fazer 31 em maio e tá sendo especulado aí no Corinthians já faz aí umas 2 semanas e parece que agora vai dar certo, hein? Depois dessa declaração dele aí, eu acho que ele oficializou aí o seu desejo de ir para o Timão. O jogador argentino aí, né, que tem 1,61 de altura, ele é parecido com o Soteldo, assim, um estilo de jogo, cara, pequenininho, gosta de driblar, correr, chutar de fora da área. Então é um cara aí que eu acho que pode ajudar bastante o Corinthians em 2025. Seu valor de mercado é um pouco alto, 8 milhões de euros aí, dá um total aí de mais ou menos 50 milhões de reais ou 45, 48 ali. Então, cara, eu acho que vale a pena, hein?
Se o Corinthians aí se fazer um contrato bem elaborado aí, um salário aí até que equilibrado, eu acho que vale a pena trazer ele, porque querendo ou não é um cara que vem para meio que compor o elenco, né? Se o Rodrigo Garro se machuca, vai ter o Igor Coronado. Se o Igor Coronado fica suspenso, pode ter ele. Então, quanto mais jogadores melhor, ainda mais com o ano que vai ser 2025, né? O Corinthians vai jogar todas as competições, que é o quatro, né? Que é o Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então, olha aí, o Corinthians tem que montar um time forte, porque senão vai ficar para trás aí rápido nas competições aí, principalmente as internacionais, né? Que o nível de futebol é um pouco maior. Então vamos ver aí, né, galera, o que vai acontecer aí, se o Corinthians vai conseguir mesmo trazer ele. Se trazer é bom, se não trazer tá tranquilo também. O Corinthians já tá com um time muito forte, né? Reforçou muito bem na janela de transferências, contratando o Carrillo, Memphis Depay, contratou também o Charles, José Martinez, contratou André Ramalho, Hugo Souza. Cara, o time ficou muito reforçado, né? Então, esse time que tá aí, ele dá para ganhar muitos títulos, mas quanto mais reforços de peso vir, melhor ainda. Comenta aqui o que vocês acham da vinda do Luciano Acosta. Agora eu fico por aqui, galera, e até o próximo vídeo.